Eu quero convidar você a abrir em Josué, capítulo 24. Nós vamos ler o versículo 14 em diante, tá bom, meus irmãos? Josué, capítulo 24, que nos diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Amém. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós queremos, Senhor Deus, que o Seu sobrenatural venha se mover sobre as nossas vidas. Meu Deus querido, nós precisamos de Ti, ansiamos por mais de Ti, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, em nome de Jesus. Amém. Se vocês talvez se lembram, nós falamos sobre o começo do livro de Josué, num tempo de conquista, quando eles conquistaram Jericó. Lembram disso? Quem se lembrou mesmo? Então, meus irmãos, eu preguei sobre a conquista de Jericó. Foram 7 voltas que eles deram, na sétima volta as muralhas caíram. E ali eu falei sobre um tempo de conquista que nós, pela fé, iríamos tomar posse para a nossa vida, para a nossa família. E isso não é algo que assim, é só para vocês, não, é para todos nós, para mim também. A cada dia, nossa fé ela é desafiada. Todos os dias nós precisamos se posicionar na fé e nós precisamos, em nome de Jesus, romper cada barreira que se apresenta. E pela fé nós podemos declarar que todas elas que vão surgir, todas as muralhas que vão surgir sobre a nossa vida, a nossa caminhada, elas já estão caídas, em nome de Jesus. Amém? Isso não é só para você dizer amém, mas isso é para você crer de todo o coração. Porque dificuldades, problemas, situações difíceis seguramente vão vir sobre a nossa vida. Seguramente a nossa fé vai ser desafiada, porque nós não vivemos no mar de rosa. Aliás, não sei se você sabe, mas no mar nem rosa tem. Então a gente vai enfrentar momentos difíceis, mas pela graça do Senhor e por uma decisão firme, fala comigo assim, firme. Uma decisão firme nossa, nós vamos vencer todas elas, em nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome, o nome ao qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor Jesus, o Senhor das nossas vidas. Então, meus queridos, hoje eu quero ministrar sobre uma decisão para toda a nossa vida. E para essa decisão nós precisamos simplesmente dizer para o Senhor, de uma maneira convicta, dizer assim: Senhor, eu quero tomar a mesma decisão de Josué na minha vida. Chega da gente assumir alianças quebradas, compromissos parciais com Deus, compromissos interesseiros com o Senhor. Claro que não, nós não podemos ser assim, a Elisa tem educado ela, tem quase um mapa colado na porta dela, tudo que ela tem que fazer e o que ela não pode fazer. E ensinando ela a pedir desculpa e tal. O ser humano nasce assim, a gente tem que ir moldando, Você que é pai sabe disso, e mãe. A gente tem que ir a cada dia moldando, e enfia o dedo no nariz, a gente tem que falar que não pode, e coisas desse tipo. Então, agora ela já tá pegando os macetes, e ela já faz assim, Quando eu falo, eu vou te corrigir. Daí ela fala, desculpa, pai. Ela já sabe quem pedir desculpa. Fala, não, primeiro você vai me escutar. Depois você pede desculpa. E eu começo, falar e falar, para cansar ela de tanto falar. Aí ela pede desculpa, arrependida, Daqui a pouco está fazendo de novo. Daí eu tenho que pegar de novo e corrigir. Isso para dizer o seguinte: às vezes a gente age como uma criança. É uma criança, claro que é uma criança. A criança é como a minha pedagoga particular diz, Ela é do de novo, então tem que falar o de novo, e repetir. A repetição vai inculcar na cabeça da criança o negócio.
Só que a gente não pode ser também uma criança na fé. A gente tem o tempo de criança na fé, claro, mas o apóstolo Paulo vai dizer para nós assim, não sejais, né, como crianças, para sempre criança. Ou seja, para sempre tendo um compromisso superficial, não entendendo a questão da sua responsabilidade, do seu dever com Deus. Josué está tendo uma atitude aqui de um homem e não de uma criança. Josué está tendo a atitude de um homem e está dizendo assim, ó, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Ele não está dizendo, eu vou servir ao Senhor até quando eu aguentar, ou eu vou servir ao Senhor até passar esse Jordão aqui, ou eu vou servir ao Senhor até que eu consiga essa bênção, ou eu vou servir ao Senhor até que aconteça alguma coisa. Não. Ele vai falar assim, eu vou servir ao Senhor. E pronto. Ponto final. Né? Nós precisamos tomar uma decisão dessa também na nossa vida, e pronto. Como adultos na fé, dizer, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Pode vir batalhas, pode vir ataques de todo lado, pode momentos difíceis, enfrentar momentos complicados com filhos, com o esposo, com a esposa, com pais, não importa. Às vezes questões financeiras que a gente enfrenta, né, emocionais, mas é uma decisão firme. E o Josué começa a dizer assim, ó, no 14, né? Antes dele dizer isso, ele diz, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. O que tem que ter na tua decisão? Integridade, fala comigo, integridade. E fidelidade. Integridade vem de inteiro, aquilo que é inteiro, não é pela metade, não é parcial, não é só o começo, só o final, só o meio, não, é inteiro. A minha vida é inteira do Senhor Jesus. Eu sou uma pessoa íntegra, algo completo, alguém reto diante de Deus, irrepreensível. Não quer dizer que você não vai errar, né? Vamos usar até a palavra assim, o íntegro é aquele que é perfeito. E a Bíblia ela nos desafia a ser um homem e uma mulher perfeitos diante de Deus. Mas isso é uma caminhada a cada dia, você lutando contra aquilo que está afetando a sua casa. Eu ministrei no segundo ou terceiro dia da campanha, nós ministramos sobre as coisas condenadas dentro da nossa casa. Né? Se você não ouviu essa mensagem, ouça. Sobre coisas condenadas que nós vamos tendo sobre a nossa vida, sobre a nossa família, e quando a gente vê, está tomada a nossa casa de maldição, a nossa vida de maldição. Então, somente uma pessoa íntegra, inteira, consegue tomar a decisão de tirar coisas condenadas de dentro da sua casa, da sua vida, do seu caráter. Fala aqui também da fidelidade. E algo que a gente tem que aprender é que a fidelidade vem da fé. Fé e fidelidade caminham junto. Fidelidade a Deus. Se eu estou casado, eu tenho uma esposa, eu posso ter outras mulheres? Poder até pode, certo? Pelo menos é o que o mundo está pregando aí. Poder pode. Cada um faz o que quer da sua vida. Mas não quer dizer que isso seja correto. E não quer dizer que as consequências disso sejam boas. Seguramente vão ser consequências ruins e maldição para a sua vida. Mas então, se você é fiel a alguém, quer dizer que você é exclusivo daquela pessoa, certo? Correto? Se você é casado e está aí com a tua esposa, com a tua esposa, diz, ó, você e eu somos exclusivos. Pode dizer, aproveita. Né? Isso é intimidade, exclusividade. Então, quer dizer que se nós temos um compromisso com Deus, uma aliança com Ele, isso significa que nós somos exclusivos dEle. Isso é fidelidade. Quando a gente então peca contra Deus, nós estamos se prostituindo espiritualmente. Quando você escolhe não servir a Deus, mas servir ao dinheiro, por isso que Jesus nos disse, vocês vão ter que escolher a quem é o Senhor da vida de vocês. Não dá para servir a dois senhores. Fidelidade. Quem que é o Deus da sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? A quem você está aliançado? É com o Senhor? Né?
É com teu time de futebol? É com teus amigos? É com tua parentela? É com o seu trabalho? É com o seu dinheiro ou com o Senhor, em primeiro lugar? É o mandamento do Senhor. Primeiro de tudo, o Senhor. Então é uma questão de fidelidade, verdade diante de Deus. E aí Josué diz assim, ó, no versículo 15, ele começa: se vos parece mal servir o Senhor, se vocês, e o povo estava reclamando aqui, né, diante de tantas coisas que Deus havia feito, meu Deus, quem aqui já viu um mar se abrir? Não, né? Quem aqui já viu muralhas, através de oração, caírem fisicamente? Quem aqui viu água brotar de uma rocha, através de uma oração, colocar a mão assim, puf, saiu água? Nenhum de nós vimos isso. A geração desse povo aqui, ó, esses já eram os netos, os filhos, eles viram, presenciaram momentos como esse. Alguns pessoalmente viram isso aí já grandes. E eles ainda em dúvida aqui, quem que eles vão servir? Né? Será que a gente serve Deus? Né? Será que a gente volta para o Egito? Será que o que a gente vai fazer da nossa vida? Se Deus já tem agido na tua vida, se Deus tem tocado o seu coração, essas dúvidas não podem permear na nossa mente. Quando a gente tem um encontro com Deus, aquilo ali é decisivo. Né? Que nem diz o mundo, ou vai ou racha. É pronto, essa decisão não tem muito o que escolher. A Bíblia nos diz que são 2 caminhos. Um caminho é de morte e o outro é de vida. Qual caminho você quer? Pode dizer audivelmente aí. Qual caminho você quer? Vida. Esse é o caminho que todos nós queremos, né? Nós queremos o caminho da vida, então nós precisamos andar agora, então, pelo caminho da vida. Só que a Bíblia nos diz que nesse mundo, o caminho da vida ele é estreito, mas conduz à vida eterna. O caminho da morte ele é largo, né? Você pode fazer o que você quiser, né? Pode andar para todo lado, vai trombando as paredes, tem espaço para ir trombando nas paredes, tanto espaço que tem. E muita gente escolhe o caminho da morte, infelizmente, porque acha que é ridículo servir ao Senhor, né? Acha que é algo, isso aí é coisa para um pastor fazer, para um religioso, alguém que seja muito. Eu não nasci para isso. Você nasceu para servir ao Senhor. Você foi formado no ventre da tua mãe para a honra e glória do Senhor. Você só se desviou desse propósito porque o mundo te seduziu, mas agora a palavra de Deus tem aberto os teus olhos e você precisa se voltar para o Senhor. Então você nasceu para a glória de Deus. Você nasceu para isso, Deus te formou para isso. Para você glorificar Ele. Quando você consegue entender isso e você viver essa vida, não tem uma vida mais feliz do que a presença do Senhor. Poder acordar pela manhã ou durante o dia, você saber que você vai falar com Deus e Ele vai falar com você. Saber que ali está seu socorro, saber que você é fiel a Ele, saber que Ele vai prover. Saber que Ele vai te sustentar, saber que Ele vai alegrar a tua casa e não tem outro caminho. Meus queridos, se parece mal para vocês servirem ao Senhor, vocês têm que tomar uma decisão. Escolhe hoje. Como eu disse José, escolhe agora. Qual caminho você quer trilhar? Você quer o caminho da vida? Você está no lugar certo. Você está sentado no lugar certo. Você está do lado da pessoa certa. Você está ouvindo a palavra certa. É o caminho da vida. Meus irmãos, se preparem. Se preparem, porque nós fazemos parte de um grande avivamento que tem acontecido na nossa nação. Um avivamento de busca ao Senhor. E não vai ter para onde correr. Da mesma maneira que nós temos que estar preparados a nos revestir de Deus, porque vai chegar o momento de nós escolhermos se nós queremos permanecer com Deus, porque o anticristo vai se levantar, está se aproximando, né? Para você saber o que a Bíblia diz, isso, eu me lembro que quando eu já me converti, tinha filme de 30 anos atrás que já passava situações como essa,
né, de microchip implantado na palma, aqui na mão, na testa, né? E a Bíblia diz, em Apocalipse diz isso, que nos últimos dias, né, esse vai ser um sinal do anticristo, da besta, que somente aqueles que tiverem esse sinal, a gente sabe hoje que vai ser um microchip, na mão direita, ou na testa, na fronte, né, vão poder comprar e vender, vão poder comprar alimento, por exemplo. E os que não tiver? Porque se você se aliançar com isso, você está se aliançando com o anticristo. Pastor, mas é tecnologia. Essa vai ser a mensagem do anticristo. É paz sobre a terra, segurança. O anticristo vai chegar com uma mensagem de paz, de segurança, um homem que vai sentar no trono de Deus lá em Jerusalém. É o que diz a Bíblia. Durante 3 anos e meio, diz a palavra de Deus, que ele vai permanecer como um homem santo, à vista dos olhos das pessoas. Mas depois de 3 anos e meio, ele vai se revelar como o anticristo. E aí sim, as pessoas vão ver a quem eles estavam servindo. Eu, por exemplo, eu começo a ir aos bancos, né? Meu banco é o Bradesco, eu já me assusto. Quando começar a trocar o caixa, né? Isso aí era coisa de ficção científica, gente. Você chega no caixa, hoje tem a biometria. Ainda não é o microchip, mas é uma biometria. Mas, pastor, como nós vamos fazer? Como que nós vamos ser prósperos, então, nessa época? Como que nós vamos comprar alimento para os nossos filhos? Meus irmãos, escolha hoje quem você vai servir. Alguém que vai te dar a vida para sempre, ou alguém que vai te dar a morte para sempre. A vida para sempre é o Senhor. E é uma decisão firme, não creia, não pense você que servir ao Senhor é mamãozinho com açúcar, não. Servir ao Senhor é uma questão de integridade, de fidelidade, de caráter. E você pode ter certeza, não tem caminho melhor para a tua família. Não tem caminho melhor para a tua vida. Porque hoje é tempo de uma escolha para nós, em nome de Jesus. Amém? Você está entendendo essa mensagem? Está entendendo? Então diga amém, se você está entendendo. É claro que o inimigo ele quer nos ludibriar, nos enganar, né? Quer às vezes nos distrair com coisinhas da nossa vida, achando que aquilo é a coisa mais importante do mundo. Ai, quebrei minha unha. Ai, agora o que eu vou fazer da minha vida? Quebrei minha unha. Ai, não sei o que aconteceu, né? Ai, não vai dar para jogar bola. Ai, não vai dar para fazer tal coisa, ou fazer aquilo outro. E a gente vai se distraindo com as coisinhas da vida e vai esquecendo do mais importante, que é permanecer na presença do Senhor. Você lembra de comer todo dia? Quem aqui lembra de comer e se alimentar todo dia? Pô, tem gente que esquece disso. Eu tenho um remedinho bom para a memória para vocês, né? Só tem que lembrar o nome que eu esqueci. Qual que é o nome desse remédio? Se você lembra de se alimentar todo dia, meus queridos, você tem que se alimentar também espiritualmente. Tua decisão. Eu e a minha casa, nós não vamos se desviar do caminho do Senhor, nós vamos permanecer dizendo, eu e a minha família vão permanecer na presença de Deus. 7 semanas foram abençoadoras na nossa vida. E como tenha tocado, abençoado o nosso lar, até na minha casa eu tive respostas de orações do Senhor, dos meus familiares. Nós temos milagres que aconteceram diante de Deus. Meus queridos, 7 semanas. Uma vida inteira, então, buscando a Deus. Já pensou? Eu tenho falado isso para você desde quarta-feira passada. Uma vida inteira, então, uma decisão de permanecer na presença dEle. Não se importando com o que as pessoas vão dizer. Josué não estava preocupado se as outras famílias do arraial de Deus iam falar, ai, Josué é um caretão. A Josué não sei o quê. A Josué, a família dele, aí, ó, agora está lá se achando, porque serve a Deus. A Josué, está vendo? Só quer saber de, é o que dizem hoje, só quer saber de igreja. Né? Só quer saber de orar, está ficando louco já. Só quer saber de ler a Bíblia. Será que ele não sabe que ler a Bíblia é muito, é até pecado? Porque fica doido. Tem gente que acha isso. Né? Você acha que Josué está preocupado com o que as pessoas estão dizendo dele? Josué, se ele fosse hoje, ele cantaria assim, ó. Eu quero é Deus.
Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Que os outros olha, deixa para lá o que eles estão falando de mim. Eu quero é Deus, eu quero servir a Deus, eu tomei minha decisão e pronto, acabou. Isso é o melhor para a minha família. É o melhor para a minha casa, para os meus filhos. Não tem nada melhor do que a presença de Deus. Não tem nada melhor do que servir ao Senhor. Josué tomou a decisão. Ele não está ligando para a tradição que passou para trás da família, dos parentes, que morou lá no Egito, porque os parentes dele morou lá no Egito. Ele não está preocupado com aquilo. Ele está preocupado com o quê? Com hoje. Escolhei hoje. Não é escolhei ontem. Escolhei hoje. Qual o caminho? Tem coisas que a nossa família escolheu há um tempo atrás que podem ter sido boas. Mas e hoje? Hoje, para nós, para nossa casa, para nossa família, é bom? É caminho de vida? Servir ao Senhor, vir à igreja, buscar o Senhor, estar junto dessa família na fé. É bom? Participar de uma célula, é bom? Nos alimenta na fé? Buscar a Deus, orar, ler a palavra, é bom? Nos alimenta na fé? Nos ajuda a economizar tempo da nossa vida? Claro que sim. Será que se a gente cuidar das coisas de Deus, o Senhor vai cuidar das nossas? Será que se a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas vão ser acrescentadas na nossa vida? Meus irmãos, eu estou usando a palavra de Deus para isso. Porque eu creio. Uma decisão. Eu buscando as coisas de Deus, as outras coisas vão ser acrescentadas na minha vida. Quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas. Agora, se você não crê nisso, está faltando fé. Se você não crê que Deus pode agir aí nas coisas tem coisas na nossa vida que a gente pede para Deus que não é nem um milagre, é coisas que dá para alcançar com o braço. Você acha que Deus não pode fazer isso? Você acha que Deus não pode trazer essa solução para o teu problema? Você acha que Deus não pode te direcionar? Você acha que Deus não pode te curar? Você acha que Deus não pode libertar a tua família? Deus é Deus. Fala comigo, Deus é Deus. Josué decidiu permanecer, essa é a palavra. Josué viu muitos milagres acontecerem e ele falou, eu vou permanecer, não tem lugar melhor do que a presença de Deus. E ele pergunta ao povo, e aí no versículo 16 diz, então respondeu o povo e disse, longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Isso tem que ser o temor do seu coração, meu querido. Longe de mim, me afastar de Deus, agora que eu estou mais próximo dEle. Longe de mim deixar o Senhor e voltar para práticas que eu não tenho mais na minha vida, que eu decidi não ter. Longe de mim, levar minha família para outros caminhos a não ser o caminho do Senhor. Longe de mim, abandonarmos aquele que fez um milagre na nossa vida. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por essa noite. Senhor Deus, que o teu amor, que excede todo entendimento humano, que a graça do Senhor e a consolação do teu Espírito Santo esteja hoje e sempre sobre todas essas vidas que estão aqui, em nome de Jesus. Amém.